Oi, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e hoje a nossa conversa será um pouquinho sobre lazer e esporte. Vamos juntos? Mas antes da gente realmente começar a nossa conversa, eu gostaria de iniciar com algumas provocações, algumas perguntinhas. O que é lazer realmente para vocês? Aliás, que tipo de práticas corporais podem ser realizadas no momento de lazer? Vamos pensar um pouco? Bom, pessoal, nós sabemos que os esportes podem ser praticados, por exemplo, de maneira profissional. O atleta ou a atleta que pratica determinada modalidade, aquela modalidade a qual ele se dedica semanalmente, mensalmente, treina, né? Faz diferentes treinos para aquele esporte. Quando ele joga, quando ela joga, ela disputa, ele disputa, essa disputa não pode ser considerada como lazer. O atleta profissional de determinado esporte tem aquele esporte como profissão e não pratica o esporte como lazer simplesmente. Diferente do que a gente está propondo. A gente está falando e relacionando, né, as práticas corporais com a ideia de lazer. E lazer se liga, né, geralmente, à ideia, né, à proposição do tempo livre, do tempo de distração, ócio. Isso é extremamente importante para diferentes dimensões daquilo que a gente considera saúde, gente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação das práticas corporais que podem ser aí utilizadas e realizadas no momento de lazer, de tranquilidade. E nessa mesma perspectiva, o lazer ele pode ser aí, por exemplo, identificado quando o sujeito pratica a ação, né? Quando eu, por exemplo, vou fazer uma corrida ou uma caminhada, ou quando também eu assisto a uma modalidade esportiva, na condição de telespectador, por exemplo, quando assisto a uma maratona ou a um jogo, enfim. Também isso é lazer. E para ser sincero, a grande maioria dos esportes que tem cobertura, né, que passam aí nas mídias, geralmente esses esportes têm um alto nível de rendimento, né? Como eu disse, os atletas se preparam, treinam para atingirem os seus melhores níveis de desempenho, certo? Ao mesmo tempo que aquele atleta ou aquele atleta joga, quem está assistindo executa aí uma ação de lazer, certo? Uma vez que ele está se entretendo com o jogo ou com a prova. Entenderam? Muitas vezes a relação com o esporte se cruza, tanto a profissional quanto a de entretenimento, de lazer. O alto rendimento, as características do esporte profissional, né, limitariam aí a prática da maioria das pessoas para algumas atividades, certo? Por isso, essas práticas merecem e devem ser adaptadas para que elas sejam experimentadas na condição de lazer, ou seja, né, preparadas para aquele ambiente, para aquela faixa etária, para aquele grupo que está ali inserido naquele contexto. Daí a importância de nós adaptar os esportes para pessoas que não são atletas, justamente até para combater o sedentarismo, dentre outras aí, é claro, dentre outros benefícios que vocês sabem que a prática esportiva também traz, né? Se for no caráter de ludicidade, de recreação, então, são inúmeros os benefícios. Algumas práticas esportivas surgiram aí da busca pelo contato com o ambiente urbano ou natural. Nessas práticas, geralmente, o foco da competição com o adversário é deslocado aí para outros desafios, como por exemplo, a superação aí de si mesmo, o controle de si mesmo, né? O domínio sobre o espaço e até a superação de obstáculos. Bom, gente, nós falaremos então sobre duas práticas que podem ser realizadas no ambiente urbano como forma de lazer. Nós falaremos sobre o parkour e o slackline. Pessoal, tanto o parkour quanto o slackline são caracterizados aí como práticas corporais de aventura. E apesar de estarem mais relacionadas com o ambiente urbano, é claro que também podem ser realizadas no ambiente natural. Mas é claro também, tudo sob supervisão. Vamos lá, né? Como eu disse, né, gente? Falando um pouquinho agora do slackline, é uma modalidade, né, muito praticada como recreação nos ambientes urbanos atualmente. No entanto, a sua origem, né, a origem da sua prática, está ligada aí aos montanhistas e os escaladores. Enquanto eles esperavam as condições climáticas ideais para subir ou descer as montanhas, ali com as suas cordas esticadas, enquanto eles esperavam essas condições ideais, eles ficavam se desafiando ali em se equilibrar ou atravessar
de um lado para o outro, quando isso era possível, é claro, utilizando de todas as seguranças, né? Bom, gente, e como eu disse, a prática foi ganhando cada vez mais espaços, inclusive os urbanos. Mas, lembrando, né, que só dá para praticar slackline se nós tivermos aí 2 pontos de ancoragem, né, extremamente fixos, como postes, pilastras, árvores, né, mas tudo aí tem que ser observado antes do começo da prática, né, gente? Apesar de não ser ainda institucionalizadamente um esporte, existem competições financiadas aí por associações ou patrocinadores. Vamos conhecer um pouquinho então de algumas modalidades dessas competições aí de slackline? Olha só, pessoal, como vocês podem ver na figura, o praticante aí da modalidade slackline, que nada mais é do que uma corda bamba, né, como nós conhecemos. Bom, ele está ali ilustrando a prática, certo? Mas nós dissemos aí que existem algumas competições. Vamos conhecer um pouquinho o nome e as características delas. Ó, existe o trick line, e nela existem manobras e acrobacias em cima da fita. Existe também a long line, equilíbrio em fitas de mais de 20 metros. A waterline, que se trata do equilíbrio em fitas acima da água. E também tem a highline, que é o equilíbrio em fita esticada em grandes alturas, como precipícios, montanhas e árvores altas. Bom, gente, achei que seria mais legal se a gente observasse realmente, né, e comparasse aí as modalidades com uma imagem ou com algumas imagens. Enfim, da esquerda para a direita nós temos então a waterline, e como o nome propõe, aí sendo realizada acima da água. Na sequência, o highline, sendo realizado também numa altura bem considerável, né, se nós observarmos a proporção entre o solo e a fita. Seguindo também a trick line, em que o praticante aí está realizando um aero. Agora, outras duas modalidades que nós não citamos na última imagem, né, vocês podem observar aí na sequência. O yoga line, né, em que o praticante realiza aí uma série de posturas na fita, e o rodeo line. Bom, imagino que tenha ficado legal aí, né, para a gente comparar e observar as distinções entre as modalidades. Legal o slackline, né? Vocês viram que aí eu fiz uma comparação com o que nós conhecemos como corda bamba. É claro que o slackline não é uma fita, com aí também outros aparatos, como ali as engrenagens que, né, garantem a fita ali extremamente fixada, certo? Não é uma corda bamba especificamente, mas basicamente nós temos aí uma fita bamba, vamos dizer assim. Gente, vamos conversar então um pouquinho sobre uma outra prática urbana também, que pode ser praticada, realizada aí na condição de lazer. A gente vai falar um pouquinho sobre o parkour. Gente, o parkour surgiu na França. E le parkour é uma forma diferente de escrever e falar parcours, que em francês quer dizer o percurso. E o objetivo principal do parkour é exatamente esse: se deslocar de um ponto ao outro num percurso de maneira rápida, eficiente e segura, utilizando apenas do corpo como instrumento. E para isso, gente, o praticante de parkour ou a praticante de parkour utiliza das mais diversas capacidades motoras, como por exemplo correr, saltar, rastejar, rolar, se dependurar, enfim. Como eu disse para vocês, pessoal, para a prática do parkour, somente com segurança, né? E nós vemos ali que os atletas e as atletas que praticam essa modalidade treinam muito. E aqueles movimentos tão sensacionais, eles só são possíveis porque eles têm total consciência corporal e domínio sobre o seu próprio corpo, né? Além, é claro, de conhecerem os métodos mais eficientes para a transposição aí dos objetos, certo? Tudo é construído de maneira gradativa e com treinamento. Gente, não tem ninguém saltando, rolando ou se rastejando por aí de uma hora para outra. Respeitar e graduar os limites do próprio corpo são condições necessárias aí para aquele sujeito ou para aquela pessoa que quer iniciar essa prática. Segundo a Associação Brasileira de Parkour, a divulgação dessa prática teve início no final da década de 1980. E aí por responsabilidade do bombeiro David Belli e seu parceiro Sebastian Foncan.
A prática teria surgido aí de um conjunto de técnicas de salvamento e resgate treinadas pelos militares franceses e adaptadas para o ambiente urbano. Quero dizer, a mesma dinâmica de entrar e sair com rapidez de um ponto ao outro foi aí deslocada para o ambiente urbano com as características do espaço das cidades. A FIG, Federação Internacional de Ginástica, incluiu o parkour aí no rol de suas atividades regulamentadas. Por isso, nas competições aí realizadas pela instituição, existem duas modalidades, a de velocidade e a de estilo livre. A FIG tem tentado trazer o esporte parkour para o circuito olímpico, como modalidade olímpica, uma vez que em 2024 a cidade sede dos Jogos será justamente Paris, que é berço do esporte. Porém, existem alguns movimentos aí, algumas entidades que lutam para a não esportivização da modalidade, bem como também não desejariam ver aí o parkour nos Jogos Olímpicos. Curioso, né? Vamos acompanhar aí como é que vão ser esses desdobramentos. Bom, gente, imagino que devam aí ter gostado desse nosso bate-papo, certo? A gente falou um pouquinho sobre práticas esportivas e urbanas, conversamos um pouquinho sobre slackline e também parkour. Gente, eu gostaria também agora de fazer uma outra provocação. Será que daria para a gente pensar na prática de uma dessas modalidades urbanas no nosso dia a dia? Claro, tudo com muita responsabilidade, né? Será que dá para a gente pensar numa prática de parkour? Se você ficou curioso ou curiosa para saber, eu convido vocês aí a me acompanharem no vídeo de atividade e lá vou falar um pouquinho mais sobre essa história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e até a próxima, pessoal. Se cuidem e se protejam.